Isaías 41, versos 1 até o 20. A palavra de Deus, registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versos 1 a 20, diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Até aí. Senhor, suplicamos a iluminação, graça da compreensão através do Teu Espírito, para que essa palavra, escrita há tantos séculos atrás, mas que continua sendo viva, eficaz, pois é Tua palavra, fale também agora ao nosso coração, que possamos compreendê-la como ela foi originalmente escrita e aplicá-la também às nossas vidas hoje, agora, nesses dias em que vivemos, para a Tua glória, para a Tua honra, é o que nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vejam que
Todo esse longo texto termina com essa expressão, porque a mão do Senhor fez isto. Está aí no verso 20, a mão do Senhor. No verso 13, Deus diz, eu te tomo, povo meu, pela tua mão direita. Lá no versículo 10 ele diz, no finalzinho, e te sustento com a minha destra fiel. A mão direita, na literatura hebraica, até hoje também significa normalmente, significa força, poder. É um símbolo do braço poderoso de Deus, o braço forte de Deus. Através desse poder, Deus está prometendo socorrer, ajudar o seu povo. Olha essas expressões que falam tão fortemente ao nosso coração, né? Como as do verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Quantas promessas de Deus nesse sentido ao seu povo. Deus dizendo, você não está só. Você não está sozinho, meu povo. Não depende só de você completar a jornada, ir até o final do caminho, até porque se dependesse seria totalmente impossível. Mas eu estou com você, eu estou do seu lado. Uma das máximas, uma das grandes verdades reveladas no Antigo Testamento é que Deus chama pessoas para andarem com Ele. Esse é o modo de vida da aliança, do pacto no Antigo Testamento e também no Novo. Deus um dia chamou Abraão e disse, Abraão, venha comigo, vamos andar, vamos caminhar. Há uma terra para nós chegarmos, mas eu é que vou te levar a esse lugar. Um dia Jesus andou pelo mar da Galileia e viu alguns homens e disse, vocês aí venham comigo, caminhem, andem comigo, sejam meus discípulos, sigam nessa estrada comigo. A presença de Deus ao nosso lado é o nosso maior consolo, é o nosso maior conforto. Deus não chama pessoas para dizer, agora sigam, vão sozinhos, se virem. Vocês, depende tudo de vocês. Deus sempre chama pessoas para um relacionamento, no qual Ele quer estar muito perto, no qual Ele deseja ser o sustento, a força, o consolo, em todos os momentos, especialmente os de sofrimento, os de luta, os de dificuldades. Meus irmãos, para Israel aqui, conforme o que está relatado no capítulo 41 de Isaías, era o pior momento. Eles já estavam lá profeticamente sendo vistos para o final do período do exílio. Eles tinham sido retirados da sua terra, tinham perdido o direito à sua própria terra, não tinham mais uma cidade, não tinham mais um templo, eles eram escravos lá em Babilônia. Da perspectiva humana, parecia totalmente impossível que alguma coisa pudesse ser feita, revertida. Imagine, o que um povo pequenininho, inclusive várias vezes o texto fala aí, né? Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, não são expressões meramente pejorativas, elas são muito descritivas, são realidade. Se fosse comparar o poder econômico, o poder militar do povo de Israel nesse período com o seu grande inimigo, Babilônia, é incomparável. Simplesmente não havia a mínima possibilidade de Israel dizer assim, vamos fazer guerra contra a Babilônia para nos libertarmos desse poder opressor, desse poder inimigo, vamos subjugá-los, derrotá-los e vamos voltar para a nossa terra. Sem chance, impossível, não há a mínima possibilidade disso acontecer. Da perspectiva humana. Mas esse texto foi escrito para que o povo entendesse do que é capaz a destra de Deus. Qual é o poder da mão direita do Senhor? O que de fato Ele pode fazer?
Do que é capaz a mão de Deus, essa mão poderosa? Então veja que dos versículos 1 a 7, nós temos uma descrição muito interessante, porque mostra como Deus governa todas as coisas, porém quase sempre de forma imperceptível para as pessoas que estão cegas pela idolatria. É uma espécie de mão, esse texto fala do que é capaz a mão de Deus, mas aqui ela é invisível. É uma mão invisível, que está agindo, que está governando todas as nações, inclusive. Contudo, aqueles que estão obcecados, aqueles que estão cegos pela idolatria, não conseguirão ver isso. Essas perguntas que são feitas aqui, especialmente do verso 2 até o verso 4, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Esse quem é Deus? Claro, quem fez isso? Ele vai dizer, eu, aquele que anunciou desde o princípio as gerações, as chamou à existência. Então, é Deus. Mas a quem ele se refere? Quem é esse que vem do Oriente? Quem é esse vitorioso, esse herói vitorioso aí sendo anunciado, que vem do Oriente e que as nações vão tremer diante dele, que ele vai pisar os reis? Quem é este? Isto é uma profecia a respeito do levantamento de um rei persa chamado Ciro, que nem sequer existia ainda quando esse texto foi escrito. Aliás, ele foi escrito uns 200 anos antes de Ciro existir. É uma profecia, portanto, cumprida. É um fato consumado. Aqui nós estamos andando para trás. Mas note que eu estou dizendo, é uma mão invisível. Nem sempre ela pode ser vista por aqueles que estão cegos pela idolatria. Deus chamou Ciro. Só para entender então rapidamente o contexto. Quem foi que destruiu Jerusalém? No ano 586 a.C. Quem que destruiu Jerusalém? Aquele famoso rei babilônico chamado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, cercou Jerusalém e depois destruiu o templo e levou toda a população, ou a maior parte da população, cativa, como escrava, para Babilônia. Lembram, né, nesse período que Daniel, seus 3 amigos, também são levados cativos e vão viver na Babilônia, porque eles não têm mais terra, eles não têm mais pátria, eles não têm mais uma cidade para viver. Foi esse grande rei Nabucodonosor que fez que impôs essa derrota humilhante, terrível sobre o povo de Deus. Mas Deus tinha profetizado através de Jeremias que ia durar 70 anos o tempo do exílio. Então, qual foi o método de Deus para então libertar o povo, fazer o povo voltar? Ele traz um outro rei, ainda mais poderoso, ainda mais forte, ainda mais valente do Oriente, Ciro. Isso aqui é uma descrição, é um anúncio da tomada de Babilônia pelos persas, que aconteceu exatamente algum tempo antes do decreto para o retorno de Israel, de Babilônia, para Jerusalém. É a mão invisível de Deus aqui. Ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. Como? Como uma superpotência como Babilônia poderia cair tão rapidamente? Isso parece impossível. Mas a mão invisível que governa a história, que governa todas as coisas, tinha escrito isto, tinha determinado isto, e por sua vez, executou.
Por isso ele está dizendo, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Esse Ciro que está vindo com esse exército imenso e que vai subjugar aquele que nos subjugou. E que vai destruir aquele que nos destruiu. Ciro veio, fez até hoje é considerada uma das grandes uma das grandes ações bélicas do mundo antigo. Ele dividiu as águas do Eufrates. Foi uma engenharia de alto nível para aqueles dias. E ele conseguiu, dessa forma, formar um caminho para o seu exército invadir Babilônia e destruir Babilônia. Destruir no sentido de os exércitos, na verdade o que ele fez foi tomar Babilônia para si e dizer, agora é minha cidade, agora é minha capital, e se estabeleceu ali em Babilônia como o novo rei dos reis. E então, o que ele faz? Um dos seus primeiros decretos, mandar Israel de volta à terra da promessa. Pode voltar, não quero vocês aqui. Vocês não são úteis para mim aqui em Babilônia, podem voltar. Querem dinheiro? Podem pegar. Precisam de ouro? Madeira? Pode pegar. Voltem. Ou seja, num período tão curto de tempo, toda a situação mudou. Parecia absolutamente impossível, improvável que isso acontecesse. Totalmente improvável. Mas a mão invisível governa a história. Contudo, idólatras não conseguem ver. E é exatamente isso que o texto diz na sequência. Essa pergunta, quem fez e executou tudo isso, no verso 4, e a resposta é, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, ou seja, aquele que criou todas as coisas, aquele que cria, chama as gerações à existência. Eu, o Senhor, eu, Yahvé, eu, o Deus da aliança, eu, o Deus que se revelou a Moisés, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Mas os idólatras não veem. É isso que ele diz na sequência. Os países do mar viram isto e temeram, mas não reconheceram que era Deus que estava fazendo. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, vamos lá, coragem, ser forte. Por quê? Porque eles vão criar um ídolo. Eles vão criar uma imagem. E eles vão atribuir a esse ídolo, a essa imagem, o poder, a autoridade. O versículo 7 diz, assim o artífice anima ao ourives. Olha, o ourives, se anime, cara, vamos lá, não desanime, constrói aí um Deus. Está difícil construir esse negócio, mas não desanime, continue. E o que alisa com o martelo, ou o que bate na bigorna, dizendo assim, olha, tá bem, ficou firme, tá? Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Você percebe a ironia aqui? O sarcasmo. Isso é um sarcasmo divino. Ele está dizendo, como podem ser tão ignorantes? Como podem ser tão tolos? Como podem confiar em coisas que eles mesmos fazem? E que eles mesmos percebem que eles têm que colocar pregos bem reforçados, porque senão o vento derruba. Como podem? A idolatria, ela cega. As pessoas ficam totalmente cegas. E passam a atribuir aos seus ídolos as ações que deviam ser atribuídas a Deus. Por causa disso não conseguem ver como a mão divina governa a história. E que é a única mão verdadeira por trás de todos os acontecimentos. Todos. Ela é invisível para os incrédulos, para os idólatras. Contudo, observe, o versículo 8 diz, mas tu, ó Israel, quer dizer, tu não. Tu sabes, tu vês,
Não é invisível para o povo de Deus. O povo de Deus tem a obrigação de ver, de reconhecer a mão invisível de Deus. E de nunca atribuir a ídolo de qualquer natureza resultado, obra ou efeito, seja ele qual for. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, portanto, descendente de Abraão, meu amigo. Eu sou o Deus que anda com pessoas. Eu sou o Deus que chama pessoas e diz: você é meu amigo, para andar comigo. E eu vou sustentar você, e eu vou cuidar de você. Eu vou segurar você. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, portanto, essa é a ideia. Se eu fiz tudo isso por você, se eu realizei todos esses feitos por você, você não pode temer. Você precisa entender que é a minha mão que sustenta você. Não é você que anda sozinho, não é você que tem forças, não é você que comanda, controla seu próprio destino, não é. É a minha mão. E isto é altamente positivo para você, é o que ele está dizendo. Porque o que eu faço com você, eu sou contigo. Não tenha medo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Você precisa de força? Sou eu quem pode te dar. Eu te ajudo. Você está precisando de ajuda? Sou eu quem te ajuda. Está fraco? Está achando que vai cair? Não. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu não vou largar a tua mão. Eu não vou deixar o meu povo se afundar. Eu vou segurá-lo. É isso que Deus está prometendo. Essa mão pode ser invisível para os ímpios, para os idólatras, mas não é para nós. Nós sabemos muito bem, nós temos que saber muito bem, que existe uma mão poderosa segurando a nossa. Não é a nossa que está segurando a dele, não se engane. É a dele que está segurando a nossa. Te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Babilônia, ele está dizendo, não se preocupe. Já já ela vai ser reduzida a nada. Os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Daqui a pouco você não vai mais ver nenhum desses príncipes aí da Babilônia, nenhum desses generais aí. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Sou eu que faço isso. Não é você que vem e segura a minha mão. Sou eu quem pego a tua. E sou eu quem segura essa mão de maneira que jamais será solta. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Irmãos, isso que foi dito a Israel vale perfeitamente a cada um de nós, que somos crentes da nova aliança, porque fundamentalmente o padrão da aliança é o mesmo. É um padrão de relacionamento, no qual Deus toma a iniciativa, no qual Deus vem e se revela a nós, nos mostra seu Filho Jesus Cristo,
nos revela a importância da morte, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus. Um dos grandes ensinos do Novo Testamento é que Cristo está à destra de Deus, governando céus e terra. É Ele quem governa as nações. É Ele quem governa o mundo, para o bem do seu povo. Assim também no Antigo Testamento o ensino é: eu controlo, eu governo as nações, para o bem do meu povo. Note que às vezes esse bem é uma disciplina. Muitas vezes Deus usou nações estrangeiras para disciplinar Israel. E ainda assim é bem. Porque disciplina é uma coisa muito boa. É coisa de pai. Como o Hebreus diz, se estáis sem disciplina é porque não sois filhos. Porque um pai verdadeiro disciplina o seu filho quando ele está errado, para o bem dele. Mesmo quando Deus usou Babilônia para disciplinar Israel, era para o bem. E finalmente, quando ele usa outra nação para disciplinar Babilônia, também é para o bem, para que Israel seja liberto e retorne à sua terra. Isso continua valendo perfeitamente para nós, que em Cristo Jesus somos filhos de Deus, chamados para andar com Deus. Mas quem segura na mão de quem? Quem sustenta quem? Deus é quem nos sustenta, Deus é quem cuida de nós, Ele é quem faz todas essas promessas de estar do nosso lado, de nos sustentar na jornada, de ter misericórdia de nós. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Não parece uma palavra muito carinhosa, né? Ó vermezinho. Mas a ideia que Deus quer dizer é: se não fosse por mim, diante dessas nações, você era só um vermezinho que elas pisariam, esmagariam. Mas eu decidi ser o teu Deus. Eu decidi tomar você pela mão direita e ajudá-lo até o fim. Eu sou o teu Redentor. Portanto, do que é capaz a mão de Deus? Primeiro já dissemos, de governar o mundo inteiro de forma invisível para os ímpios, mas perfeitamente visível para nós. Do que mais é capaz a mão de Deus? De sustentar o seu povo, o povo da sua aliança, o povo do seu pacto, de segurá-lo pela mão, de não deixá-lo perecer, nunca deixá-lo perecer. Mas mais duas coisas o texto nos diz que essa poderosa mão de Deus pode fazer. Dos versos 15 a 17, ou melhor, a 16, diz: eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Mas como um vermezinho poderia se tornar um trilho cortante e novo, com duas lâminas, uma arma de guerra, capaz de despedaçar montes? É porque a mão de Deus é capaz de tirar força da fraqueza e de nos tornar realmente fortes, como Paulo diz, quando somos fracos. A mão de Deus pode fazer isso. E por que faz isso? Para que fique evidente que o poder nunca é do homem. Para que fique evidente, claro, que o poder sempre é
de Deus. Por isso o apóstolo Paulo dizia: então eu me orgulho na fraqueza. Então estou suficientemente satisfeito em ser fraco, porque eu sei que quando eu sou fraco, então eu sou forte. É assim que um vermezinho vira um trilho cortante. É assim que um insignificante, de repente, está fazendo coisas extraordinárias, inimagináveis. Na história, meus irmãos, quase sempre Deus escolheu vermezinhos para fazer as maiores obras. Isso continua valendo hoje. É na nossa fraqueza, sim. É no reconhecimento da nossa insuficiência, da nossa incapacidade, que Deus nos usará poderosamente. Sem esse reconhecimento, nós somos inúteis para Ele. Ele não tem por que nos utilizar para coisa nenhuma. Mas quando nós assumimos o rótulo e dizemos: é isso mesmo que nós somos, pequenos vermes, nada mais do que isso. É isso mesmo que nós somos. Então Deus diz: então se prepare. Então se prepare, porque você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Paulo dizia aos Coríntios também, mas no capítulo 4, dizia: nós somos uns vasos de barro. Uns vasos de barro. Não valemos nada. Absolutamente inúteis por si só. Mas Deus colocou dentro de nós o mais nobre dos conteúdos. Assim fica claro, Paulo diz, que a excelência do poder é dele e não nossa. A excelência do poder. A mão de Deus é capaz de tirar força da fraqueza, de tornar vermezinhos em trilhos cortantes, de fazer pecadores triunfarem sobre seus próprios pecados, que parecem invencíveis, mas podem ser vencidos quando reconhecemos nossa fraqueza. Que pode utilizar pessoas como nós, que aparentemente temos condições de influenciar grandemente o mundo à nossa volta. Humanamente falando, nós não temos condições de fazer isso. Até porque se tivéssemos, Deus diria: então vocês são inúteis para mim. Deus gosta mesmo de usar as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus gosta mesmo de usar pessoas imperfeitas, necessitadas como nós, para fazer grandes e tremendas obras. Mas em último lugar, ele ainda diz que essa mão poderosa pode mudar tudo. Pode transformar toda a realidade. O pior dos desertos, no mais belo, no mais lindo dos jardins. Os aflitos, diz o verso 17, os aflitos e necessitados buscam águas, mas não têm, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Mais uma vez, retorne lá aos judeus no exílio babilônico. Estão sedentos. Eles sabem que eles não têm condições. Eles querem voltar à sua terra, mas eles não têm poder para isso. Eles não têm força para isso. Eles não têm recursos para isso. Só lhe resta sede. Não tem água, é isso que ele está dizendo. Eles estão sedentos, mas não tem água. Não há água. Não tem recursos, não tem condições
de mudar a própria situação. Então Deus diz: mas eu os ouvirei. E vou começar a transformar esse deserto terrível num belo jardim. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Por que Deus está falando de plantar fazer todo esse reflorestamento aqui? Por que todo esse reflorestamento? Porque a ideia é formar um caminho de sombra para o seu povo voltar. Estão lá em Babilônia, longe, distante, sem chance de retornar. E Deus diz: eu vou abrir um caminho no deserto. O capítulo 40 falou isso: preparai o caminho do Senhor, preparai no ermo vereda ao nosso Deus. No deserto, Deus está dizendo: não se preocupe, eu vou pavimentar uma estrada. E ela vai ser excelente, com muita árvore, e com muito rio, com vários riachos. Ou seja, vocês não vão ser afligidos pelo sol, vocês não vão passar sede no deserto, eu vou levá-los até onde vocês precisam. É claro que isso é uma metáfora, evidentemente. É para ser lido literalmente. Essas profecias todas são revestidas de simbolismos. O poder da metáfora, o que Deus quer dizer é: não tem situação impossível para mim. Não tem situação que eu não possa reverter. Não há deserto que eu não possa transformar num belo jardim. A mão direita de Deus é capaz disto. É capaz de transformar o nosso caminho também. Como cristãos, talvez o caminho de muitos aqui tenha sido de só deserto, só sequidão, sem frutos, sem alegria, sem verdadeira vida. Continuam andando, mas sem experimentar o frescor, sem experimentar a fonte, a sombra. A mão direita de Deus pode transformar o seu deserto, o seu caminho, num jardim florido. A mão direita de Deus pode fazer isso, se você crer. Confiar. Nós somos chamados a confiarmos no poder de Deus. Por isso, o verso 8 diz: mas tu, ó Israel, com você é diferente. Você sabe das coisas, você entende, você conhece, então você tem que praticar. Então você tem que viver isso. Resumindo, meus irmãos, do que é capaz a mão de Deus? De governar o mundo de forma invisível para alguns, visível para outros. De sustentar o seu povo, o povo do seu pacto, a sua aliança, segurar esse povo pela mão, não deixá-lo cair, nunca deixá-lo perecer. Dar força, dar coragem, dar sustento. É capaz também de tirar força da fraqueza, usar pessoas insignificantes para fazer grandes obras. Transformar um vermezinho num trilho cortante. A mão de Deus é poderosa para nos fazer fortes quando somos fracos. E finalmente, transformar o deserto num belo caminho cheio de árvores, cheio de sombra, cheio de rios, cheio de açudes. Por quê? O verso 20 diz: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te exaltar pela grandeza do teu nome, pela grandeza do teu poder,
pela força do teu braço, pela gentileza da tua mão. Obrigado, Senhor, porque de fato, no nosso caminho, não somos nós quem seguramos a tua mão, mas é o Senhor quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos livra e quem tem de fato nos guiado neste deserto. De modo, Senhor, que mesmo no meio do deserto nós também vemos as árvores e experimentamos os rios e experimentamos a graça do Espírito Santo como um rio fluindo em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a voltarmos os nossos olhos para Ti. E livres de toda e qualquer idolatria, percebermos sempre que é a Tua mão que faz todas estas coisas, para a glória do Teu santo e bendito nome. E nós queremos viver para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.